Olá pessoal, bom dia, graça e paz. Glória a Deus, sou muito grata ao Senhor por estar aqui concluindo, né? Quando eu comecei o Carisma, eu participei de um ato. A Débora falou assim: vem cá, vamos fazer um ato profético aqui, né? E eu não acreditava, eu falava: ai meu Deus, será que daqui 2 anos eu vou estar ali falando? E chegou o dia, né? Glória a Deus, Deus é bom em todo o tempo, com muitas dificuldades, muitos desafios, mas até que o Senhor tem nos ajudado. Eu falei que eu sou Monique, me chamo Monique Marinho, sou da turma de terça e quinta, né? Amém? E eu vou compartilhar com vocês aqui uma palavra que o Senhor me deu, e ela está lá em João 13, 7. Isso aí. Quem puder acompanhar comigo, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, né? O relato de João. Jesus respondeu: você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Eu não sei na vida de vocês, mas na minha vida é um misto de muito assim: Senhor, por quê? Senhor, para quê? Senhor, ensina-nos, né? Em todo tempo a gente se pega em situações que a gente não compreende agora, mas o Senhor nos diz, nos conforta, que aquilo que você não entende agora, você vai entender mais tarde. E essa palavra de Jesus me confortou durante anos e anos na nossa vida. E o tema dessa mensagem é confiar mesmo sem entender. Porque nós não fomos chamados para compreender, até porque a nossa mente é muito limitada. Nós somos chamados para obediência e para confiança naquele que tem toda a nossa história escrita. E aí, quando eu penso nisso, o Senhor tem falado também muito comigo, lá em Gênesis 37:5, quando ele fala, quando a gente vê a história de José. José, um jovem que temia o Senhor, que tinha sonhos, filho da velhice de Jacó, filho querido. E José tinha sonhos. E as pessoas falam assim: nossa, José cometeu um grande erro de compartilhar seus sonhos. Só que eu não acredito que seja isso. José, assim como eu e você, né, tinha esses sonhos que ele tinha, eram sonhos importantes, sonhos proféticos, né? Ele cria nisso. E ele queria compartilhar com os irmãos mais velhos dele, né? Então foi uma atitude muito comum, muito normal. Ele precisava compartilhar aquilo. Só que ele não sabia que aquilo ia gerar tamanha inveja, né? Tamanha situação que fosse ser capaz de levá-lo a passar por tantos processos. José foi preso, José foi escravo, José foi caluniado, mas a Bíblia vai nos contar que José não pecou contra o nosso Senhor Deus, porque eu tenho plena convicção que lá no íntimo de José o Senhor falava assim: José, você não está entendendo agora, mas você vai entender depois. E no final da história, o Senhor, né, dá ali todo aquele triunfo para José. José vira governador do Egito. Os irmãos de José vêm até José quando o pai dele morre, achando que de repente agora José faria vingança. E José falou assim: não, aqui vocês intentaram mal contra mim, mas todo mal se transformou em bem. O Senhor, Ele usa todas as circunstâncias da nossa vida em favor da gente, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor e caminham segundo o seu propósito. Então, meus queridos, o primeiro tópico já foi esse sobre José, e agora a gente vai lá no mesmo sem entender. E agora sim a gente vai para a palavra que eu falei, né, o trecho de João. O que está acontecendo ali naquele contexto? Uma janta, né, a última ceia do Senhor. E todos se sentam ao redor da mesa para cear com o Senhor. Só que existia uma cultura que precisava ser lavado, os pés, tem que fazer aquela higienização. Geralmente contratava-se um escravo para fazer tal coisa.
Só que quem se levanta para fazer? Nosso Senhor, Jesus Mestre, Jesus, aquele que ensinava através da prática. E eu acredito que os discípulos tenham ficado de maneira perplexa, um cutucando o outro, falando: por que você não levantou para fazer isso? Como que a gente vai deixar Jesus fazer tal coisa? Só que Jesus, nesse momento, ele responde: aquilo que eu faço agora você não entende, mas entenderá depois. Queridos, talvez a gente esteja passando por afronta, talvez a gente esteja passando por calúnias, talvez a gente esteja passando por decepções, mas creia que Jesus vai sempre sussurrar ao seu ouvido que aquilo que você não entende agora, você vai entender depois. Amém, queridos? E naquele momento Jesus ele estava dando a lição que talvez seja a mais importante, que no reino do Senhor, tudo que a gente pensa que é normal é completamente contrário. No reino do Senhor, ele nos ensina que o serviço, aquele que serve, é o maior no reino. Então, Jesus ensinou na prática, através daquela lavagem ali daqueles pés, né? Lavando e mostrando aos discípulos como que deveria ser, como que a gente deveria se comportar, e que é tudo ao contrário. Então, queridos, eu caminho já para a conclusão desse esboço, falando para vocês que o Senhor, ele tem o controle, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, né? Está escrito em Romanos 8:37, a nossa caminhada é a partir da vitória. A nossa caminhada não está nivelada com os competidores comuns. A nossa caminhada está nivelada lá na vitória, porque o Senhor vai dizer que somos mais que vencedores. E que a gente possa confiar no Senhor, que a gente possa crer que o Senhor tem controle, e que qualquer mal que você esteja passando, qualquer afronta, qualquer injustiça, saiba que o Senhor, assim como ele fez na vida de José, ele não desperdiça circunstâncias, ele não desperdiça nada, muito pelo contrário, tudo ele usa como um trampolim para te levar para o teu propósito. Amém, irmãos? Foi